Pessoal, boa noite. Paz de Cristo a todos que estão nos assistindo nesse novo estudo semanal. Vamos começar o nosso estudo hoje. Agradecemos as pessoas, a todos os irmãos e amigos que estão acompanhando esses estudos, né? Aqueles que estão compartilhando também. E, bom, vamos continuar, né? A semana passada estudamos sobre os valores, alguns valores, né? No lar, na família. Agora, hoje vamos ter um estudo que tem a ver mais com o lar cristão. Vamos estudar nesta semana sobre o papel do homem, o papel do esposo no lar cristão, tá bom? Bom, vamos começar falando que hoje existem muitas ideias sobre o papel do homem dentro do lar, né? Cultura, tradição e opinião mudam constantemente, porém não são essas iniciativas que estabelecem o papel do homem dentro do lar. O lar cristão não é guiado pela cultura. O papel do homem no lar não é definido também pela sociedade, mas pela palavra de Deus. E isso é o interessante, o mais interessante, que o papel do homem ele é estabelecido, ele é definido pela palavra do Senhor. A palavra de Deus é limpa. Quando o homem ele não tem conhecimento da palavra do Senhor, normalmente ele tem a tendência de errar no seu papel, né? Nas coisas que ele deve fazer dentro do lar. E fuge da responsabilidade porque também acha que não é sua. Aí bota a responsabilidade em outra pessoa. Como é que nós vamos fazer para saber que realmente existe uma linha de pensamento limpa que vem de Deus para o assunto do papel do homem dentro do lar? Bom, pesquisando, algumas pessoas falam que o papel do homem foi gradualmente estabelecido, ou seja, que as culturas antigas ou os povos antigos, eles não tinham definido um papel do homem dentro do lar, né? Esse é dentro da pesquisa, né? Do que nós podemos saber de outras pessoas, ou mesmo na internet também tem uma definição assim, né? Mas, se nós vamos na Bíblia, nós vamos encontrar ali. E por que nós vamos também nas coisas, no pensamento humano, nas coisas deste mundo? Bom, é importante também, por quê? Porque assim nós sabemos o que existe na cabeça das pessoas, o que eles estão achando que é, o que eles têm definido o papel do homem no lar. E o que Deus estabelece para o homem dentro do lar? O que é que Deus ele quer do homem dentro do lar cristão? Bom, primeiramente vou falar o seguinte. Vamos falar de um homem cristão, um cristão, uma pessoa que conhece a Deus, uma pessoa que também tem uma esposa que é cristã. Provavelmente tem filhos que também são cristãos. Ou talvez eles tenham filhos que ainda não são cristãos. Existe uma tendência muito perigosa de os filhos ficar longe
do conhecimento de Deus quando os pais eles não são responsáveis com a criança dos filhos, que é uma coisa que nós vamos falar daqui mais 2 semanas para frente, né? Hoje vamos falar somente do papel do homem. Para isso nós vamos ir aqui nas escrituras e vamos ler aqui na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 23 até o versículo 25. Diz assim: porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa parte aqui que fala o apóstolo Paulo, talvez é a única passagem que nós encontramos desse jeito assim. Mas também nós temos na história, biblicamente, como eram as famílias dentro do povo de Deus, como Deus ele quer a família. Se nós vamos, por exemplo, no Gênesis, ali nós vemos como Deus ele formou o homem e a mulher e estabeleceu a família. Nós já estudamos sobre isso. Agora só vamos para dentro do lar, aqui quando nós vemos o papel do homem. Primeiramente, o que Deus revela para nós é que o marido ele é cabeça da mulher. Essa parte é bem importante, porque cabeça da mulher significa cabeça da família, porque dali vão sair também os filhos. Depois vem os filhos, né? E a família realmente é mãe, pai e filhos. Esse é um lar, né? Mãe, pai, filhos. Entendido? Ok. Cabeça da mulher, ou seja, o fundamento do lar cristão é que Deus é o centro. Deus é o centro do lar. E Deus, ele estabeleceu o homem como cabeça da família. Quando se fala que ele é cabeça da mulher, é porque ele vai ser líder, vai ser autoridade. Já ouviu falar sobre líder? Uma pessoa que é líder, né? Aí vem aquela fala que se o líder nasce ou ele se forma, né? Deus estabeleceu o homem como líder da família. Ele vai ter a liderança da família. E essa família vai funcionar baseado nessa cabeça, no nosso corpo. Ou seja, aqui a mulher, ela diz que no versículo 24, no 23, o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Aqui é colocado a mulher como corpo do homem. Então, vamos entender uma coisa primeiro, que o homem, dentro do lar cristão, primeiramente ele é cabeça, líder da família, ele é pai, e a sua esposa, ela é a sua esposa e a sua irmã em Cristo. Então, aí a responsabilidade é maior,
porque eu vou considerar a minha esposa como a minha irmã em Cristo. E também ela é a minha esposa e o meu corpo, o meu próprio corpo. Por quê? Porque quando eu casei com ela, ou quando um homem casa com a sua esposa, né? Aí os dois viram uma só carne. Se trata disso, sendo uma só carne, então se eu sou cabeça, ela é o meu corpo. E os meus filhos também, eles são o meu corpo, são parte do meu corpo. O maior exemplo que nós temos para encontrar o papel do homem dentro do lar é Cristo Jesus. Diz que ele se entregou a si mesmo pela igreja. Ele se entregou, ele deu a sua própria vida por causa da igreja, para salvar a igreja. Então, o homem também está na responsabilidade de se sacrificar pela sua família. Quando falamos que ele é líder, né, nós temos aqui que o homem precisa tomar uma decisão muito séria com respeito a seu lar. Muito séria. E isso vai fazer com que eles sejam mais submissos a Deus, porque assim como as mulheres estão submissas aos maridos, também os homens estão submissos a Deus, né? E as mulheres estão submissas tanto ao marido quanto ao Senhor. Compreende? Então, aqui quando nós entendemos essa lógica de Deus, então é fácil entender qual é o papel do homem dentro do lar. Por quê? Porque o lar cristão, ele está edificado sobre o fundamento que é Cristo Jesus, né? Cristo é o centro do lar. Deus é primeiro em todas as coisas. Ele está em primeiro lugar. E o líder desse povo que vai adorar Deus, que vai obedecer Deus, é o homem. Deus deixou ao homem como administrador das coisas santas. Então, ele ora com a família, ele dá carinho para a família e ele sustenta. Essa parte, vamos ver, porque o homem como líder também, ele é tipo um guia, assim, guia, mas ele também tem outras responsabilidades como pai, porque ele, além de ser líder, é também pai. E como pai, ele tem a responsabilidade das coisas materiais, de ser um provedor do lar, das coisas materiais, de sustento emocional e sustento espiritual. É isso, né? Porque agora ele tem uma família, ele vai ter que sustentar essa família, esse lar, essa esposa, esses filhos. E tudo depende de Deus. Se não é um homem submisso a Deus, obediente a Deus, ele não vai lidar do jeito certo com a sua família. Ele vai ter muitos problemas em consequência da sua negligência. Compreende? Ele é pai o tempo todo. Aqui eu vou falar uma coisa que muitos não vão gostar. Não tem dia do pai. Isso não existe. Alguém inventou isso aí e colocou uma data no calendário. E hoje em dia, tradicionalmente, as pessoas têm um dia do pai. Mas será que agrada isso a Deus? Uma pergunta muito boa. É válida a pergunta, né? Pode ter muitos argumentos. Você vai me falar, não, mas que vai ter um dia especial, né? Para honrar o pai.
Mas baseado em quê? Honra pai e mãe é todos os dias. Não é um dia, não é uma data. O homem, ele, quando ele casa, ele tomou uma responsabilidade de ser pai. Ele, quando nasce o filho, aí começou a ser pai. Quando ele não tem filho, ele é marido, né? Cabeça da mulher. Mas quando tem filhos, ele é pai. E não tem dia especial. Isso não está estabelecido por Deus. Seja ciente disso. Pare para pensar um pouquinho. Se anda com esse negócio de dia do pai, se está honrando a Deus mesmo com isso, cuidado. Então, nós tínhamos falado que ele como pai, ele é sustentador dos bens materiais, espirituais, emocional, né? Essa parte do pai, né? Ele é responsável por isso. Ele é conselheiro e protetor do lar. Tem que ser um homem com sabedoria. Por quê? Porque as pessoas falam que a mulher é muito mais inteligente do que o homem. Às vezes se menospreza a inteligência do homem ou a sabedoria do homem e se enaltece a sabedoria ou a inteligência da mulher. Mas por que Deus então ele deixou o homem por cabeça? Será que Deus errou? Por que não deixou a mulher se ela é mais inteligente do que o homem? Se ela é mais sensata? Não é assim. Deus colocou o homem por isso, por causa disso. Que ele, sendo no começo, Eva pecou primeiro, ele foi depois, mas ele foi um pouco mais sensato. Por que Satanás ele não se aproximou para o homem, senão para a mulher? Satanás é astuto. Ele quer a destruição da obra de Deus. Então, quando nós começarmos a fazer coisas que Deus não autoriza, que Deus não fez para nós, então nós estamos ficando longe de fazer a sua vontade. Até aqui, nós falamos do homem como cabeça do lar, líder da família, pai, pai conselheiro, protetor, provedor da família, que provê as coisas materiais, emocionais e espirituais, né? O pai, o homem como guia da família, vamos ver como o povo de Israel ele tinha um padrão, como ele tinha que fazer, porque Deus mandou isso para eles. E é bom para nós também saber e tentar, né? Tentar levar as coisas como Deus fala, né? Com respeito à família, Deus deu um conselho para eles, estabeleceu uma regra, mas que hoje nós podemos fazer isso por causa do amor que nós temos pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, né? E vamos ver o seguinte, no livro de Deuteronômios, mas antes disso, eu estava falando sobre a decisão que o homem deve tomar. Antes de Deuteronômio, vamos ver em Josué, capítulo. Eu tinha aqui Josué 24:15, né? Josué, vamos ver, é 24. 24:15. Vamos ler um pedacinho ali, uma passagem muito famosa também que a maioria das pessoas conhecem. Essa passagem de Josué. Aconteceu quando o povo ele estava querendo se desviar, ou ele se tinha desviado um pouco da lei do Senhor, mas muitos estavam indo para lá.
Aí Josué, ele faz o seguinte, ele toma uma decisão, ele, como líder, como cabeça da sua família, ele diz, 24:15, diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando o homem ele é decidido a isso, ele vai atuar com firmeza. Será que Josué ele perguntou para sua esposa: tu quer servir a Deus ou não? Tu quer servir aos deuses dos amorreus? Não sei, a Bíblia não fala sobre isso, né? Mas hoje em dia, nós temos, nós podemos ver quanto valiosa é a opinião da esposa. E aí não vou contar uma história por falta de tempo, né? Mas tem uma história onde a mulher tem a opinião dela tem tanto peso que numa cidade não existia um lar onde o homem tivesse a palavra. Sempre a autoridade era a mulher, né? Então aqui nós vemos uma decisão em Josué que ele fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, para isso, nós temos também aqui no livro de Deuteronômios, né, conselho que nós podemos ver nas Escrituras, porque o apóstolo Paulo, numa ocasião, ele fala que as coisas que antes foram escritas para nosso ensinamento. Então, nós podemos aprender com aquelas experiências delas, do povo de Israel, porque as coisas que Deus falou para o povo é por bem deles, né? Porque Deus queria toda coisa boa para eles, só que eles foram desobedientes o tempo todo e não quiseram obedecer a Deus. Eles foram muito ingratos com Deus. Então, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 até o versículo 10, diz assim, 6 ao 10, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ó, ordeno. Pode sublinhar essa palavra, ordeno. Estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. O conselho de Deus, a ordenança de Deus, o mandamento de Deus para o povo era esse: inculcar essas coisas, esses mandamentos que eles tinham recebido do Senhor para os seus filhos, transmitir aquele mandamento para eles, né? Essa é uma coisa boa para nós aprender. Se nós temos filhos, nós temos que inculcar eles no caminho do Senhor, ensinar eles a orar, ensinar eles o respeito às leis de Deus, ensinar eles a obediência, o respeito dentro do lar. Mas não somente falando, eu vou demonstrar, eu vou ser respeituoso com a minha esposa, com a minha casa.
com as minhas coisas, com o meu falar, com as minhas atitudes. Porque eu sou líder, porque eu sou cabeça, porque eu sou pai. E todos os pais do lar que estão, todos os que estão, que conhecem Deus, devem saber qual é o seu papel dentro do lar. Meus irmãos, talvez não é o suficiente que eu devia ter falado. Tem muito mais, mas por hoje vamos deixar por ali. Semana que vem, com a ajuda de Deus, nós vamos estar falando sobre o papel da esposa. Tá bom? Então, vamos chegar até aqui. E se vocês ficaram até este momento, assistiram o vídeo todo, então, o estudo todo, né? Aí, vou pedir para vocês compartilhar esse conteúdo para pessoas, para os irmãos que vocês sabem que vão precisar desse estudo, ou que esse estudo vai ser útil para eles. Tá bom? Pessoal, muito obrigado e será até a semana que vem com a ajuda de Deus, tá bom? Que Deus nos continue abençoando. Um abraço.